Olá, está no ar o nosso podcast A Voz do Empreendedor, apresentado aqui na programação da sua Rádio Terra FM e também no nosso canal no YouTube, o canal Terra Play, onde de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 6h30 da noite, a gente traz informações sobre empreendedores e profissionais liberais, contando histórias e trajetórias de profissionais aqui de Venâncio e da região dos vales do Rio Pardo e Taquari. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio o médico psiquiatra Alex Terra para contar um pouquinho da sua trajetória. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, Daniel. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Como surgiu a medicina na sua trajetória profissional? Nossa, minha trajetória ela foi bem conturbada, assim, né? Bem, não conturbada exatamente, né? Mas assim, passei por vários locais, né? Eu acho que medicina, na verdade, eu comecei a pensar nessa possibilidade ali no final do segundo grau, né? No segundo grau, né? Quando a minha família se mudou para Porto Alegre, né? Eu nasci em Santos, aí fui morar no interior de São Paulo, né? Aí depois, mas a minha família é do sul aqui, né? Do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho de sangue. Né? Mas então aí o pai, que era engenheiro, ele foi conseguiu um emprego em Porto Alegre, né? E aí então eu tinha uns 14, 15 anos e fui para Porto Alegre, comecei o segundo grau lá. E aí acho que nessa época eu comecei a aventar a possibilidade da medicina, assim, né? Nunca tive ninguém na família, assim, né? Que eu pudesse pensar assim como, olha, ele me deu esse exemplo, né? Mas então daí eu acabei solidificando essa ideia quando terminei o terceiro ano lá na Colégio das Dores, lá em Porto Alegre, né? Então daí prestei o vestibular no terceiro ano, não passei, e aí estudei todo o outro ano em cursinho, consegui entrar então no que na época a gente chamava de Católica. E depois era a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas e hoje tem um outro nome que é a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É uma das duas federais ali de Porto Alegre, né? Então fiz a medicina, né? Comecei a medicina assim de forma bem ampla, né? Pensando assim em várias possibilidades, gostava de cardiologia, né? Sempre fui muito curioso dentro da faculdade, né? Tem pessoas que entram na medicina e já sabem o que querem desde o primeiro ano, né? Eu não era dessa turma, né? Eu era daqueles que estava, né, xeretando em todas as possibilidades. Tentando experimentar todas as opções. Isso. Eu fui bastante ativo assim na faculdade, né? Em termos até de trabalho, né? Então além de fazer a faculdade, a gente tinha alguns empregos que eram para alunos de medicina e eu trabalhei pelo menos em 2 deles, né? Aí ali a partir da metade da faculdade, mais ou menos, né? Um era numa emergência que era em São Leopoldo, lá no Hospital Centenário. Então a gente ajudava os médicos lá, né, a atender os casos da emergência, assim, né? Dava ponto, entrava nas cirurgias, né? Aí essa época eu estava assim olhando a questão cirúrgica, se eu não ia gostar ou não, né? E também trabalhei ao mesmo tempo num pronto-socorro privado, que era o Cruz Azul. Acho que não existe mais esse pronto-socorro. Ele tem lá no Mostardeiro, lá em Porto Alegre. Ele tem o prédio, né, onde tem atendimento médico e tal, mas não tem mais essa emergência, né? Era uma emergência em casa. Então a gente tinha os cardiologistas de plantão, né, e a gente dirigia a ambulância na época, né? Era bem engraçado. A gente como é que a gente chamava? Agora me fugiu. Era motorista e enfermeiro ao mesmo tempo, né? Agora me fugiu a palavra que a gente brincava, né? Chofermeiro, isso. Então a gente dirigia a ambulância, levava o médico até o local, né? Aí entrava com ele na consulta, aí então você precisava pegar uma veia, né? Às vezes até tinha parada cardíaca, né? Daí a gente ajudava na parada cardíaca e tal. E se precisasse fazer uma remoção para um hospital, a gente botava o paciente na ambulância. Éramos 2 normalmente, né? 2 internos, né? Junto com o médico. E aí um ia dirigindo e o outro ia ajudando o médico lá né? Foi ótimo, né? Uma escola. Algumas histórias. Uma escola, né? É engraçado porque, assim, nessas atividades a gente era botado nas situações médicas de forma mais intensa, assim, né? Na faculdade, nos estágios, a gente olha, assim, mais por trás, assim, né? A gente não se envolve tanto. Não é participativo. Não é tão participativo, né? Mas nessas situações nossa senhora, né? Era plantão de 24 horas, né? Então passei uma boa parte acho que quase toda a faculdade, eu fiz a faculdade, né? Fazia as aulas e participava dessas atividades. Ainda durante a faculdade eu saí e fui morar na Espanha, né? Morei durante 1 ano e meio, né? Fui fazer a faculdade lá e depois voltei. Então eu acabei não fazendo a faculdade nos 6 anos, né? Aí quando eu voltei onde eu tinha parado aqui em Porto Alegre, né? Então eu acabei fazendo em 8, né?
em função dessa experiência na Espanha, que é uma experiência toda parte, né? Sim. Daí eu usar todo o espaço para falar sobre ela, né? Que é uma experiência não só de ensino, mas foi uma experiência pessoal muito cultural, muito interessante. Sim. Mas então voltei, daí terminei, né, a faculdade, eu me formei em 98, né? E aí então já estava decidido, aí nesse percurso todo da faculdade, né, entre uma e outra, pensei em neurocirurgia, pensei em cardio, e aí acabei ficando na psiquiatria, né? Então nos 2 últimos anos, né, vi que a psiquiatria realmente era algo que me tocava mais, assim, que me chamava mais atenção, que era uma especialidade que eu tinha certeza que eu ia gostar de fazer a vida toda, né? Então daí prestei a prova para residência, terminei em 98, prestei para residência, passei e fui fazer lá no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, né? Que era a residência vinculada à minha faculdade, né? A minha faculdade ainda é ligada à Santa Casa, né? Então, muitos serviços de residência da fundação eram ligados na Santa Casa, mas o da psiquiatria em específico era lá no Hospital Presidente Vargas, né? Que é o Hospital Materno Infantil, tinha uma ala psiquiátrica lá toda fechada, né? Então, fiz os meus 3 anos de residência lá, né? E aí, então, encerrei a residência em 2001. Então, eu sou psiquiatra oficialmente desde 2001. Foi nessa época que eu vim para Venâncio, né? Eu estava no final do R3, do 3º ano. Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui, né? No psiquiatra do CASME, nem tinha o CAPS ainda, né? Como psiquiatra do CASME, aí então comecei como contratado, me mudei para Venâncio, e aí quando saiu o concurso, eu fiz o concurso e entrei como concursado, né? E Venâncio apareceu por uma oportunidade. Foi uma oportunidade, assim, ver pessoas conhecidas me avisaram, olha, estão precisando, né? Era um pessoal até de Agudos, né? Me avisou, né? Olha, eu escutei na rádio, não sei como é que escutaram a rádio, eu escutaram a rádio de Venâncio, né? Mas eu escutei na rádio que estão precisando de psiquiatra, né? E aí eu já tinha essa ideia, né? Já dentro da residência, eu me direcionei para a questão da saúde pública, assim, né? Sempre foi um desejo meu, assim, trabalhar com saúde pública, né? E não tanto com consultório, nem internações, mas saúde pública. Então, ir para trabalhar na saúde pública já foi a concretização de um desejo, assim, de um sonho, né? De um projeto. E aí, então, eu comecei a trabalhar no CAPS e eu ainda saí do CAPS, né? Eu pedi exoneração em 2016, se não me engano, mas eu voltei de novo, já estou de novo concursado, né? Então, tentando resumir, assim, né? De 2000 então a 2015 fiquei trabalhando aqui em Venâncio, no CAPS, né? Então ajudei a formar o CAPS, né? Porque eles não eram implementados ainda, então ajudei na implementação, né? Aí ajudei a implementar a internação do hospital aqui, né? Que hoje tem 15 leitos e continua, né? Trabalhei em outros locais, trabalhei em Santa Cruz também, trabalhei em Rio Pardo, né? Também tudo na saúde pública, assim, né? E mantive meu consultório, iniciei meu consultório, né? Então hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim que eu tive uma experiência bem diversificada, né? Às vezes alguns profissionais que saem da residência, que começam a sua profissão, às vezes eles ficam numa área, ficam no consultório, ou ficam no hospital, ou ficam no CAPS, né? E acabam ficando com uma experiência mais partida, assim, né? E eu olho isso com orgulho, assim, né? Assim, eu realmente passei por todas as áreas, né? Fiz internação, fiz psicoterapia no consultório, fiz atendimento de consultório privado, fiz atendimento na rede pública, né? Atendi no CAPS 2, atendi no CAPS infantil, atendi no CAPS AD. Hoje eu estou no CAPS AD, né? E nessa trajetória, doutor, como foram os desafios e as mudanças que a área passou, também as evoluções, enfim, mudanças que foram surgindo durante esse período em que atua como médico psiquiatra? A psiquiatria ela teve um boom, assim, né? Bem importante nessa época que eu vim para cá, que foi a implementação desse modelo de atendimento que é o do CAPS, né? Que é um modelo multiprofissional, né? Que é um modelo mais integral, né? É um centro de atenção psicossocial, né? Ele é um modelo bem interessante, né? Ele é um modelo necessário quando a gente pensa em atenção à saúde mental, né? Porque a atenção em saúde no campo da medicina, ela normalmente é muito cartesiana, assim, né? Ela é muito como é que eu vou te dizer assim, ela é desmembrada, né? Assim, o indivíduo é visto quase como uma máquina, né? Então a gente vê isso nas especializações, né? Então o indivíduo tem um problema de pele, ele vai lá no médico dermatologista que vai olhar a pele e é só a pele que é vista, né? Ou algumas outras questões que estão relacionadas com a doença de pele. A mesma coisa o coração, a mesma coisa o pulmão, a mesma coisa o rim, né? Então as áreas médicas elas estão muito delimitadas, assim, né? E a saúde mental ela
No início, principalmente nesse ali década de 90, 2000, né, se tinha esse boom, né, de bom, vamos pensar a saúde mental de outra forma, porque a forma médica ela não contempla, né? Mas de uns 10 anos para cá, de 2010 para cá, se biologizou muito a psiquiatria, né? E acabou então se valorizando muito a questão muito médica, né? Assim, tanto que hoje tem um boom de doenças, né? Todo mundo tem depressão, todo mundo é bipolar, agora todo mundo é autista, né? Teve a época dos THDA, né? E aí tudo isso implica em quê? Em consulta médica e medicação, né? E a avaliação que é mais ampla, né? Mais sistêmica, ela foi ficando para trás, assim, né? Então se tinha, o que eu vejo hoje é que se teve essa guinada muito para vendo a psiquiatria sendo vista muito no modelo médico tradicional, né? E hoje eu vejo que ela está em crise, assim, né? A psiquiatria não está dando conta, né? Assim, apesar desses tratamentos, tem vários, né? As pessoas continuam tendo as doenças, né? Elas continuam trazendo muito sofrimento e a resolução tá pequena, assim, né? E no meu olhar é porque a visão ela tá muito estreita, né? Está se vendo muito na questão médica, né? E se precisa ver o indivíduo como um ser humano, que ele tem outras dimensões, né? Que não é só a física, a psíquica, né? Tem outras dimensões que precisam também ter um olhar, né? Ainda na minha trajetória, né? Então eu fiquei no CAPS até 2014, 15, e aí eu tive um convite, né, para trabalhar com uma intersecção com o judiciário, né? Então aí eu migrei nessa época, né? Porque me pareceu interessante, era uma área que eu não conhecia, né? Que eu não tinha ainda experiência, né? A experiência da assistência eu tinha bastante, né? Com uma remuneração interessante, né? Então eu acabei migrando para o judiciário, né? E ainda hoje eu estou, né? Então eu passei a ser perito judicial, né? A minha atividade hoje maior está sendo de perícia judicial, né? Até 2019 era quase toda, né? Então naquela época eu fiz uma transformação profissional, né? Acabei ficando quase todo no judiciário. Agora de 2019 para cá eu tirei o pé um pouco do judiciário e estou voltando. Voltei de novo a trabalhar no CAPS, né? Voltei a estar no CAPS AD hoje aqui da prefeitura, né? Estou voltando e estou com um projeto agora mais para o ano que vem de aumentar mais o consultório, né? E aí, como eu te falei, né, Daniel, assim, a minha ideia, né, nessa volta para o consultório não é fazer a mesmice da psiquiatria que a gente tem feito até agora, né? Então, a minha ideia de um projeto de consultório agora para a partir do ano que vem é trabalhar numa perspectiva, né, numa abordagem de saúde mental mais ampla, né? Então, a ideia, assim, muito centrado na escuta, no acolhimento, né? E como se pretende trabalhar isso? Então, hoje a minha ideia é trabalhar em conjunto, né? Então, eu vou lançar eu vou abrir uma clínica, um instituto. Isso ainda estou vendo, né, na questão de empresarial como é que vai ser, né? Já estamos a passos, né, para ver isso, né? Trabalhando com isso. Mas então vai ser um local, né? Uma instituição, né? De atendimento em saúde mental, ou seja, o indivíduo vai chegar lá, vai ter uma escuta, um acolhimento, né? Onde a gente vai poder compreender ele de forma existencial, né? Isso implica o quê? Compreender a questão mais estrutural, mais física, né? Bom, o que está acontecendo? Está em sofrimento. Está em sofrimento psíquico, né? Da onde está vindo esse sofrimento, né? Então, ver se não tem uma doença mesmo, né? Porque ter tristeza não é a mesma coisa que estar depressivo, né? Ter ansiedade não é a mesma coisa que ter um transtorno de ansiedade, né? Então, tristeza faz parte do arsenal da vida, né? Ficar ansioso também faz parte, né? Então, esse acolhimento, essa escuta inicial, né? Que então vai ser, eu vou trabalhar junto com uma assistente social, né? A gente já está organizando isso, que é a Simone, né? Que tem uma especialização em saúde mental também, né? Então, a gente vai abrir esse início, né? Esse mecanismo, né? Esse instrumento que é de acolhimento, né? A partir dali se vai se compreender aquele indivíduo, né, em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, e a partir dali então a gente vai poder pensar junto com esse indivíduo, bom, que resoluções pode fazer a partir do que a gente está enxergando aqui, né? Então, como eu falei, tem a possibilidade de se iniciar um tratamento psiquiátrico se for necessário, né? Vai se olhar outras dimensões, vai se olhar as dimensões familiares, as sociais, dimensão laboral, né? Eu no meu trabalho de perito eu tenho muita experiência em trabalhar com essa dimensão laboral, né? Da perda da capacidade do trabalho, né? Da perda
da função econômica. Então, tudo isso a gente pode lançar um olhar que hoje não é visto. Né? Hoje, quando as pessoas vão buscar um tratamento psiquiátrico, essas dimensões normalmente não são olhadas. Né? O que se olha é, fechou normalmente ali um critério para depressão, vamos iniciar um tratamento. E tratamento, no modelo médico, é usar uma medicação ou talvez fazer uma psicoterapia, né? Que daí é uma dimensão psicológica. E as outras dimensões? Elas estão muito implicadas no que a pessoa está sentindo. Né? Se a pessoa tem um problema dentro da família, se ela teve perda, se ela está passando por luto, se ela não está conseguindo trabalhar, isso está angustiando. Né? Se ela não tem um senso de realização na vida, né? Ela está trabalhando num trabalho que ela não gosta, mas ela está sendo obrigada. Isso também tem impacto. Né? Então, a nossa proposta, a minha e da Simone, né? Nesse novo local que eu ainda não posso dizer o nome, tá? Mas porque fiquem não ligados. tem. Mas, né, a proposta é exatamente essa, né? É poder acolher a pessoa que achar que precisa, né? Então, para quem vai precisar desse serviço, não é apenas uma pessoa que está deprimida, né? Também os depressivos, as pessoas com transtorno psiquiátrico, mas qualquer pessoa que está em algum tipo de sofrimento, que está se sentindo em conflito, né? Que não está bem consigo mesmo ou com as situações do ambiente, ela pode ir lá porque ela vai ser acolhida. Né? Então, é tudo muito centrado na escuta. Né? O espaço de escuta também é um espaço de fala. Né? As pessoas elas conseguem compreender a si mesmas, compreender a respeito do que está acontecendo com ela, compreender a sua existência através da fala. Né? Então, é esse espaço que a gente vai propiciar. É o indivíduo chegar lá e ele vai poder falar e ele vai ser escutado. Né? Uma escuta sem julgamento, uma escuta sem categorizações, você é isso, você é aquilo. Não, você é uma pessoa, é um ser humano, né? E eu quero saber quem você é, né? Essa é a ideia. Né? Que legal. E quero partilhar isso contigo, quero pensar contigo como é que nós podemos te ajudar a melhorar a tua vida. Né? E doutor, nesse processo, assim, as quebras de paradigmas que talvez a sua profissão ela teve durante esse processo e, ao mesmo tempo, isso que o senhor menciona de algumas doenças, como, por exemplo, a depressão ou as crises de ansiedade que parece que se tornam tão populares e se torna qualquer problema já se diagnostica como uma depressão. Como é que é para vocês conseguir comemorar, digamos, como profissional da área, as quebras de paradigmas de as pessoas entenderem que precisam procurar ajuda, precisam procurar um acolhimento e, ao mesmo tempo, ter que classificar, às vezes, uma coisa que se colocou num dito popular? Hoje em dia está bem difícil, Daniel, né? Porque é bem isso que tu falou, né? Hoje em dia, as pessoas, quando elas sentem qualquer desconforto emocional, né, a tendência é pensar com um pensamento médico, né? É aquele que categoriza, né? Então, as pessoas rapidamente querem, e parece que se sentem até seguras se elas estão categorizadas, né? Aí eu tenho tristeza, então as pessoas não pensam que a tristeza, né, ela é um recurso do organismo, né? A tristeza ela é um termômetro, né? Esses dias eu estava falando para uma paciente minha, né, que ela estava incomodada porque ela se sentia triste, aquilo estava atrapalhando ela. E eu falei para ela, né, fulana, né, a tua tristeza ela não é um problema, né? É preciso tu entender isso, né? E a gente não precisa chamar ela de depressão, né? A gente precisa olhar para ela e tentar entender o que ela está te dizendo. É um termômetro, né? A gente seria ilógico a gente ter uma birra com o termômetro, né? Uma revolta com os termômetros, porque eles nos mostram uma febre e a gente resolver, né? Tentando quebrar todos eles, né? Então não adianta. Então a tristeza é exatamente isso, é um termômetro, né? Não adianta eu esconder o termômetro, né? Eu tenho que olhar para ele e ver assim, o que tu estás me dizendo, né? O termômetro diz que existe alguma coisa errada com o meu organismo, né? O termômetro é mais físico, né? Sim. A tristeza ela diz que existe alguma coisa errada com a tua existência, né? O teu senso de existência, né? Então, existe alguma coisa. Então, é preciso, a partir da depressão, a gente se sentar e fazer, né, um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de olhar para dentro, né? Às vezes dá para fazer sozinho, às vezes a gente faz isso junto com um profissional que está habilitado, que sabe conduzir bem isso, né? Mas sempre é um processo de construção. E aí, a partir disso, né, vai se pensar, bom, tá... Então, se a tristeza está muito intensa, está me atrapalhando, até vale, né, a gente categorizar isso como uma depressão e poder medicar. Mas a medicação não vai ser a solução disso, né? A medicação vai amenizar esse sentimento, esse desconforto, e a partir disso vai se poder pensar, então, em estratégias para fazer as modificações necessárias para a tua vida ficar melhor.
a tua existência fica melhor. A medicação era o próximo ponto que eu ia abordar com o senhor, que muitos talvez procuram de fato querendo já aquele tratamento imediato de medicação, e outros tantos têm o receio de que pensam que vão buscar um médico psiquiatra e já vão sair com uma cartela de medicamentos. Um monte de remédio. E é bem diferente, né, doutor? É um meio termo. Primeiro é esse processo de acolhimento. Né? A gente tem, na verdade, exatamente, a gente tem muitas pessoas nos dois polos. Né? Então, as pessoas que rapidinho desejam um diagnóstico e um tratamento, e aí usam o tratamento como uma espécie de remédio só analgésico, né? Um analgésico emocional, né? E aí querem então que aquilo não exista, que aquele desconforto não exista de jeito nenhum, né? De novo, né? Não entendendo que esse desconforto está dizendo alguma coisa, né? E tem outras pessoas que têm aversão, né? Assim, eu não chego nem perto dessas áreas mentais, né? Nem de psicólogo, nem de psiquiatra, nem nada disso, porque eu tenho medo de que eu seja rotulado como uma pessoa perturbada, né? Uma pessoa incapaz, né? E aí tem a questão dos preconceitos. Felizmente, hoje o preconceito está menor, né? Existe um pouco mais de entendimento, esclarecimento, né? Até que a mídia traz, né? Imagino que há anos atrás, quando o senhor estava ingressando na profissão, as pessoas até tinham receio de serem vistas entrando no consultório de um psiquiatra, um psicólogo. Sim, tinha. Isso era bem mais forte, né? Hoje, felizmente, isso não... A gente ainda vê, né? Sim. De repente, a gente vê isso mais nas pessoas assim que têm um pouco mais de idade, assim, né? De uma geração um pouco mais, né? mais velha, assim, né? Mas infelizmente normalmente as coisas na história humana elas não acontecem no meio termo, né? Elas vão para um lado ou para o outro, assim, né? É aquela balança, assim, né? Pêndulo, né? E hoje está se vindo, e a psiquiatria também reforça um pouco isso, né? Se teve muito avanço com a questão psicofarmacológica, né? Então, quando eu terminei a residência, né? Tinha poucos antidepressivos, né? Tinha pouco recurso, né? E foi numa época que teve um boom, assim, né? Então, assim, cada ano saía mais antidepressivos com outros mecanismos, assim. Então, foram uns 15 anos, assim, de fartura nesse campo, né? E aí, então, se botou, né, um peso muito grande na questão dos psicofármacos, né? De novo, né, Daniel? Não estou dizendo que os psicofármacos não são importantes, né? O que a gente precisa é ir além deles, né? Eles vão nos ajudar, sim, né? Então, se uma pessoa tem uma psicose, tá? Que é uma experiência muito transtornada, assim, né? De muito sofrimento. Psicose, a pessoa ela rompe com a realidade, né? Ela não sabe mais o que é realidade ou o que é imaginação. Então, isso é muito angustiante, né? Isso traz muito sofrimento, né? E um antipsicótico, ela faz com que a pessoa de novo se reorganize, né? Que ela consiga diferenciar as coisas. Não, isso tem um valor inestimável, né? Isso não é com uma conversa que as pessoas vão melhorar isso, né? O medicamento é um meio, né? É um dos meios. Isso. E claro, e aí tem doenças que elas realmente são muito físicas, né? A esquizofrenia, ela é realmente um rompimento fisiológico, né? Da estrutura cerebral, né? Tem alterações importantes, né? Nem dá para ver em exame, mas a gente sabe, né? Por todo o meio científico, né? Por toda a investigação científica que se tem, que isso realmente tem alterações nas funções cerebrais, né? A depressão, ela já não é tão só cerebral, né? Ela também tem questões existenciais, né? Tem questões de outras dimensões que a gente diz, né? O ser humano é multidimensional, como eu falei para ti, né? Ele é social, ele é familiar, ele tem a questão do trabalho, né? Já o Marx já dizia, né, que o homem se realiza através do trabalho, né? Os filósofos, né? O Marx é um e outros, né? Então, até vou te trazer, né? Esse é um dado que o pessoal não sabe, né? Eu, agora faz 3 anos, eu estou na reta final, eu estou fazendo filosofia, né? Estou fazendo graduação em filosofia, Legal. né? E estou me especializando numa forma de terapia que se chama filosofia clínica, né? Então, isso também engrandece muito, né? E alimenta muito também esse olhar da proposta que eu estou querendo fazer aí para o ano que vem, né? Para o ano que vem não, já para mais agora, nas próximas semanas, a gente já pode começar, né? Mas vai ficar mais forte a partir do ano que vem. E no dia a dia, doutor, questão de pacientes que aparecem no consultório, a depressão e a ansiedade, de fato, são os quadros mais diagnosticados ou isso é uma popularização desses termos? Não, tem, assim... falando em levantamento estatístico, né, sério, feito com instrumentos sérios, né, realmente as doenças mais prevalentes, que acontecem mais na população, é a depressão, né, a depressão e a ansiedade, né. As outras doenças psiquiátricas elas têm uma quantidade menor, assim, né, então transtorno bipolar, né, e tem uma prevalência menor, né, não chega a 5%, né, esquizofrenia também não chega a isso, né. Tem as dependências químicas também, né, que são bem prevalentes, né.
ainda mais quando a gente expande a dependência química, né, para a questão do tabagismo, né? E aí, se a gente pensar dependência, adicções, né, também as adicções à tecnologia, daí isso se expande bastante, né? Mas já dá bastante trabalho, assim, já tem bastante sofrimento, né, com as questões de depressões e ansiedades. Assim. E para quem está nos acompanhando, doutor, muitas vezes, por exemplo, estou com um problema no coração, sei que eu preciso procurar um cardiologista, como a gente estava comentando antes. E quando eu devo procurar o médico psiquiatra, quando eu devo procurar um acolhimento, como está sendo proposto nesse novo espaço que será criado? Porque muitas vezes a pessoa pensa, será que é a hora de eu ir? Será que não é? A ideia, assim, a quem a gente abarca com essa proposta, né? Que é uma proposta muito semelhante à do CAPS. Só que o CAPS tem uma casa, tem toda uma estrutura e ele é pensado assim muito para doenças mais graves, né? Então esse aqui a gente está pensando para o sofrimento psíquico, né? Em geral. Então qualquer pessoa que não esteja bem, que esteja em algum grau de sofrimento, né? Que se sinta ansiosa, que se sinta triste, que se sinta angustiada, né? E que isso está atrapalhando, né? Isso está interferindo no seu bem-estar, ele pode procurar esse local. Porque o acolhimento tem essa ideia, né? O acolhimento ele não vai te olhar como uma pessoa que está deprimida, né? Ele vai olhar para o Daniel, sim, Daniel, tu não está te sentindo bem. Então, vamos conversar, vamos entender o que é isso, né? A estrutura do acolhimento ela é uma entrevista, né? Longa, é uma entrevista em que vários aspectos vão ser perguntados, da história do indivíduo, do que está relacionado com aquela sensação, né? E ela é muito importante para a gente poder ter uma compreensão existencial do indivíduo, né? Um diagnóstico existencial, né? A partir dali já vai ficando claro, né, se realmente tem alguns critérios, por exemplo, que fecham por um quadro depressivo. Um quadro depressivo tem critérios, né? Ele não é qualquer tristeza, né? Ele é uma tristeza que tem certas características que duram um determinado tempo, né? Ele tem alguns sintomas que são visíveis, né? Né? Mas então para procurar o espaço, né, para a saúde mental, não precisa estar deprimido, né? Acho que dá para procurar antes disso, né? Apareceu, está sentindo um desconforto emocional, um sofrimento psíquico, eu acho que já é um local, né? Às vezes, muitas vezes, o próprio fato da pessoa ir lá, falar sobre as coisas e se sentir escutada, né, sem julgamento, isso já resolve 50% da angústia, né? É bem interessante assim, uma escuta quando ela é feita de forma centrada na pessoa, né? Baseada na alteridade, né? Tem um filósofo que é o Levinas, né? Ele fala sobre alteridade, né? Que é a aceitação do outro exatamente na sua singularidade, né? Sem rótulos, né? O Daniel, ele é o Daniel, né? Ele não é branco, ele não tem olho azul, ele não é alemão, ele não é venezuelense, ele é o Daniel, ponto, né? Na sua singularidade. Então, a escuta que a gente pretende fazer, né, é dentro dessa ideia, né? De vamos escutar o indivíduo na sua singularidade, né? E aí, a partir daí, se vê que desdobramentos que tem, né? Então, na verdade, qualquer pessoa. Eu vou te dizer uma coisa, né? Não sei se tu já precisou ir ao médico, né? Mas não precisa responder, né? Mas assim, a gente vê hoje em dia que quando a gente vai no médico, a gente não tem nenhum tipo de acolhimento nesse aspecto, né? Então, se eu me descobrir diabético, por exemplo, isso tem uma repercussão enorme na minha vida, né? Porque eu vou ter que parar de comer um monte de coisa, eu vou ter que fazer exames seguidos, né? Eu vou ter um monte de limitações, né? Na medicina hoje, o atendimento do diabético simplesmente está restrito a dizer você está diabético, você precisa fazer isso e aquilo, né? A experiência do adoecer não é contemplada, né? Então toda a insegurança, né, todo o impacto das perdas, ela não é contemplada. A pessoa acaba fazendo porque nós humanos temos essa capacidade de resiliência, né? E então o que a gente quer é abrir um espaço exatamente para isso, né? Então nosso espaço não é só para quem está deprimido, um espaço, por exemplo, quem descobriu um câncer, ou quem descobriu alguma doença que impactou na sua vida, né, e está se vendo triste, enlutado por causa disso, né? Ali é um espaço para isso, para poder trabalhar essa questão, né? Então, em breve, novidades. Isso aí. Doutor, quero lhe agradecer, parabenizar pelo Dia do Médico, que recentemente comemorado, e muito sucesso a vocês nesse novo projeto. Com certeza vamos recebê-lo novamente para aí assim poder anunciar todas as novidades aí para a comunidade. Muito sucesso para vocês. Obrigado, Daniel. Agradeço pelo espaço aqui, agradeço pelo Dia do Médico, né? E é isso aí, estamos bem entusiasmados com a ideia. Eu acho que nós vamos propor uma coisa bem importante, assim, de muito valor, né?
Essa Que legal, é a ideia. bacana, muito sucesso para vocês. E em breve a gente vai estar trazendo também essas novidades para você que já ficou curioso, quer saber mais e já com certeza pode ir pesquisando as informações nas redes sociais, nas páginas da internet, Dr. Alex Terra, e buscando mais informações. Eu tenho uma página que ela andou parada, mas eu estou retomando ela, que é a página do Instagram, tá? Legal. É Alex Terra Psiquiatra. Então quem quiser é só lá buscar e já vamos começar a postar algumas coisas a respeito desse projeto. É isso aí, busque as informações e se informe. Informação, com certeza, ela vai ajudar muito nesse momento e com essa página no Instagram e do Dr. Alex Terra você vai ter essas e outras informações muito legais. O Renan Zarte esteve junto conosco aqui nos trabalhos técnicos. Eu, Daniel Heck, vou agradecendo a tua companhia. Curte, compartilha esse conteúdo se você achou pertinente, envie para os seus amigos e sempre a gente reforça o combate à desinformações, combate às fake news através de conteúdos como esse que a gente leva a você. A gente quer ajudar a formar uma comunidade mais bem informada, uma comunidade que vai estar informada com informações verídicas e sérias através da Rádio Terra FM do Jornal Folha do Mate. Nós voltamos amanhã. Um grande abraço a todos.